Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Vejo que tem bastante pessoas que já participaram de outras edições do Metamorfose, mas para quem é novo aqui, muito prazer, né? Nós somos a Nexa e esse ritual que a gente faz aqui um pouco hoje é uma produção que a gente faz todos os meses para trazer um pouco mais de conhecimento, acho que quebrar um pouco do status quo e principalmente eu acho oxigenar um pouco da mente de cada um, assim, tirar cada um da zona de conforto um pouquinho para que a gente possa aqui não só no papo que a gente vai ter aqui hoje, que eu acho que vai ser bem interessante, mas na conversa que vocês têm aqui dentro do café, que vocês consigam, acho que, compartilhar muito conhecimento. Acho que cada um que está aqui tem muito para somar com cada um, com todas as pessoas. Então, aproveitem bem isso, sejam muito bem-vindos mais uma vez e a gente vai começar um pouco do nosso papo. Assim. Para quem já conhece um pouco do modelo, sabe que é uma conversa bem tranquila, assim, né? Não é uma entrevista aqui, é algo bem leve, algo bem sossegado. Como é que vai funcionar a dinâmica aqui? O pessoal da Nexa tem um pessoal fazendo staff aqui, então Juliana, Natália e Adriel vão estar aqui para dar apoio para vocês. Então sempre que vocês quiserem repor uma água, qualquer coisa, ou fazerem uma pergunta, vocês só posicionem para alguém do time de staff, que aí o pessoal já vai levar o microfone para vocês, ou levar água e aí vocês já vão conseguir ter esse acesso. A conversa vai funcionar aqui uns 20, 30 minutos, então eu e o João a gente vai trocar um papo aqui, bater uma ideia. O João mais vai falar, na verdade eu vou meramente aqui escutar um pouco da história. E aí depois, no final, a gente vai abrir mais para perguntas mesmo. Então a gente vai ter um momento de Q&A aqui para a gente poder perguntar mesmo, mais essa troca de conhecimento nosso aqui. A gente é o grande objetivo nessa transformação que a gente tem, essa conexão, como eu falei, é nos conhecermos mais a fundo aqui dentro. Então a gente tem várias empresas, todos o pessoal da gestão. Estamos nós, a Nexa, estamos a Librelato, estamos a Libreplast, a Copobras, a Facisc, tem a Casa Fácil, a Forfest, várias empresas aqui, a Mountain Filmes, que é a grande parceira nossa na produção disso, com várias experiências que eu acho que possam somar para o momento de cada um. Então, qualquer dúvida que tiver, não tenham medo de expor. Esse aqui eu acho que é um ambiente totalmente livre mesmo para a gente conversar, dificuldades que às vezes tem na gestão do dia a dia, talvez um outro colega de trabalho aqui de um outro segmento, ou do mesmo segmento com outro produto, vai conseguir contribuir bastante para isso. Indo um pouquinho mais a fundo, eu queria agradecer também os parceiros que estão aqui com a gente hoje, além da Mountain Filmes que está produzindo e gravando tudo isso, o pessoal da Anibo, que é uma marca que está cedendo hoje esse ambiente aqui com os produtos, tanto as cadeiras, quanto as mesas, quanto as luminárias aqui, lançando, eu acho que a gente pode dizer que está em primeira mão, assim, né? Nem foi lançado isso, né? A exclusividade, a gente está na exclusividade aqui de poder... A gente está na exclusividade aqui de... Opa, foi, agora foi. A gente está na exclusividade aqui de poder, antes do lançamento, poder testar os produtos, né? Então, todo mundo acho que está bem confortável. Essas poltronas que vocês estão vendo aí não tem no mercado. Então, é totalmente exclusivo mesmo. Se vocês derem um ok, depois o pessoal da Anibo está aqui também para poder falar mais sobre isso para vocês aqui. Um grande parceiro nosso que eu acho que não por só pelo design, por tudo isso, eu acho que a gente compartilha muito de valores em comuns, por isso que a gente está junto aqui no espaço, cedendo espaço para que a Anibo possa compartilhar um pouco das suas ideias dentro do design. Para começar o talk mesmo, queria contextualizar um pouco do que a gente é aqui. Para quem está de fora, para quem não conhece um pouco da Nexa, só para relembrar, a gente tem um propósito muito claro e muito forte, assim. A gente sempre se incomodou por que as marcas daqui, às vezes, perdem para marcas de fora. Isso foi algo que sempre foi um dilema muito grande para nós, assim. Desde quando a gente fundou a empresa, assim. A gente ficou cansado um pouco de ver... Um pouco até por a nossa cultura ser provinciana, assim, mas a gente ficou cansado um pouco de ver as marcas de fora virem ganharem espaço, enquanto a gente aqui produz, se dedica, está dentro das indústrias todos os dias, construindo bons produtos, e no final perde para o mercado de fora. Isso sempre provocou muita gente, incomodou muita gente. Então, quando a gente nasceu lá em 2016, a gente nasceu com esse propósito muito claro. A gente aqui entende que marcas são ativos dentro das empresas. E esses ativos, no nosso ponto de vista, são os ativos mais valiosos que a gente tem. Porque diferente da estrutura, diferente da tecnologia, diferente de tudo que qualquer concorrente seu pode copiar, a marca é a única coisa que ninguém copia. Porque marca é construção, marca é reputação. Então, essa construção é o grande papel que a gente está aqui para ajudar as empresas a terem, a construírem. Criar esse legado de marca e, sim, fazer com que esse ativo se transforme mesmo, de fato, o ativo mais forte que as empresas têm. Então, esse é um grande papel que a gente tem aqui como empresa. E, em consequência disso, nascem as coisas que a gente faz.
né? Uma dessas coisas é esse ritual que a gente está aqui, o Metamorfose. O Metamorfose ele nasceu para quebrar um pouco desse status quo mesmo. Então, a gente viu muito que as marcas, as empresas não tinham fortes marcas porque muitas vezes elas não queriam sair da zona de conforto. E aí não é só na parte comercial, não é esse ponto que a gente fala, mas de entender que pode-se ir além, que a gente pode transcender, a gente pode buscar um mercado que até então não é o que a gente está acostumado. Só que isso a gente precisa quebrar essa bolha, sair desse mercado. Então, por isso a gente criou o Metamorfose justamente por isso. Para provocar cada um daqui a pensar em seus modelos de negócio, repensarem, olharem para as suas marcas, olharem para o que a gente faz hoje no dia a dia e tentar entender o que a gente pode fazer a mais para a gente conseguir agregar, gerar valor para as pessoas que se conectam com a gente. Então, esse é um pouco do nosso objetivo. Por isso, a gente sempre traz convidados para a gente falar. Bom, não é o meu papo a gente continuar na fala aqui. O meu papo hoje é a gente entrar ouvir o nosso convidado dessa edição. E aí eu queria que ele mesmo se apresentasse. João Librelato, acho que gestor estratégico na Librelato, né? E mais um monte de coisa, né? Um pouquinho. João, cara, o papo é teu hoje, queria que tu falasse um pouquinho da tua jornada, contasse um pouco. Eu até achei engraçado porque, pra mim, tipo, eu tenho uma familiaridade de tu morar em Orleans, só que acho que faz tempo. Bastante. E aí, assim, quando eu te dei a referência, te falei como é que era, né? Só que não lembrei que fazia tempo que tu não vinha pra cá. Mas, cara, um prazer estar te recebendo aqui de novo na cidade, principalmente aqui na Nexa. As portas são sempre abertas aqui. É bem feliz mesmo estar recebendo pessoas que são inspirações para mim e para todas as outras pessoas que estão aqui. João, fala um pouquinho de ti, conta um pouco aqui para nós quem é o João mesmo de fato. Assim. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, boa noite, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quando o Edu me fez o convite, eu até fiquei bastante lisonjeado, até falei para ele, poxa Edu, não quer que eu convido alguém, um fundador da empresa ou propriamente a diretoria para que está comentando um pouco com vocês? Ele falou, não, eu quero escutar um pouco do que está rolando dos bastidores aí dentro da empresa e o que acontece na prática. Então, novamente, agradeço. E para mim falar um pouco de Librelato, até sou um pouco suspeito para falar disso, né? Porque comecei, até para contando um pouco do contexto sobre mim mesmo, né? Comecei na empresa há 9 anos atrás, né? Então eu sou super jovem ainda, mas iniciei bem cedo, logo depois de finalizar o 3º ano. Quantos anos tens hoje? Hoje eu tenho 25, vou fazer 26, né? Só para até colocar o jovem em questão mesmo, né? Só que eu comecei muito cedo a trabalhar na empresa, né? E naquela época, a empresa, hoje como o pessoal olha assim e consegue fazer uma referência de Librelato, a gente não tinha a organização que a gente tinha hoje, né? Então foi todo um processo de conseguir trabalhar um pouco em várias áreas. Eu acabei trabalhando na produção, na logística, no PCP, nas engenharias, até que a gente começou a trabalhar um pouco mais na parte de projetos. E daí nasceu um pouco do contexto do porquê que eu estou aqui para falar com vocês hoje, que é a parte da estratégia. Né? Acho que a Librelato, agora saindo um pouco de mim, né? A minha formação dentro da empresa, mas saindo da minha formação acadêmica, eu sou engenheiro de produção, né? Tenho alguns cursos de formação executiva na parte de mercado de capitais, então é um negócio que eu gosto muito, né? Então, que ajudou muito a somar um pouco desse conceito de olhar para o todo do macro, negócio, né? E tem algumas especializações aí na parte de inovação, estratégia como vantagem competitiva de empresa. Então, eu gosto muito de estar em ambientes ainda mais como esse, né? Escutando o Edu falar um pouco sobre marca, é algo que realmente é a única coisa que não morre numa empresa, é aquilo que não é tangível, né? E a marca é um valor que é intangível e que realmente ela perdura aí por anos. Então, para mim é um prazer poder estar falando aqui com vocês hoje. É legal porque a gente vê na Librelato a questão da construção da marca dela, né? São 50 e poucos anos, então tem toda o que a gente fala de fato de reputação, né? Mas tu falasse, a tua formação é da engenharia, mas tem esse olhar mais macro assim dentro. Há 9 anos atrás, como é que tu começou lá na Librelato? Então, eu comecei, saindo do 3º ano, eu comecei na parte de produtiva mesmo, para ser bem específico que parte produtiva, foi na parte de montagem de pneus, né? Isso foi um negócio muito legal, porque parece que não é importante para o processo quando a gente olha, poxa, eu estou montando um pneu, mas eu sempre quis entender o porquê daquele tipo de processo estava ajudando o todo da companhia de entregar um produto para o mercado. No final do dia seguinte, eu não consegui montar um pneu com a maior eficiência possível, o meu produto sai desalinhado, meu produto não sai com a capacidade de torque possível e daqui a pouco pode ter um acidente na rodovia, né? Então,
Acho que de todos os tipos de atividades que eu passei na empresa, eu sempre tentei buscar essa questão do porquê, né, que a gente estava fazendo aquilo. E vem um pouco do que a Nexa ajuda as empresas a encontrarem também, né, que é essa questão do propósito, do posicionamento, do porquê que aquela atividade em específico da empresa ela é importante, né, desde de soldar até mesmo fazer o processo de secretaria e até daqui a pouco discutir a compra de um negócio ou montar um negócio novo. Tudo isso faz parte desse ecossistema. E trazendo um pouco de Librelato, né? A gente, até 2019, a gente tinha uma visão e uma missão muito clara de construir uma vantagem competitiva no mercado que a gente estava inserido, que era a parte de implementos rodoviários. Uhum. E a gente veio construindo base por base para conseguir ter uma relevância nesse segmento. Como hoje olhar para 2024 e olhar o volume que a gente tem hoje dentro desse mercado, parece que a construção foi uma construção fácil, né? Porque agora a gente olha de agora e para frente, né? Mas toda a construção de uma marca que está nascendo no mercado, ela precisa entregar algum valor percebido diferente para o cliente. Exato. Então, nascemos aqui, se fosse a Librelato, ela completa nesse ano, agora no dia 4 de maio, 55 anos. Só que nesse segmento ela está desde 1998 apenas. Então ela tem a minha idade aí, de 25, 26 anos. Antes ela era o quê? Antes era uma empresa de autopeças, era uma empresa reformadora de carroceria de madeira. Orgulhosamente daqui, né? Daqui, nasceu aqui de Orleans, de 69 até 2013 a nossa matriz ficou aqui, então boa parte do período ficou aqui dentro. E a gente teve que a motivação de se deslocar para Içara muito por conta de legislação. Tá aqui, né, pessoas que conhecem um pouco mais de legislação sabem que hoje eu rodar com um rodotrem de maior de 30 metros aqui dentro da nossa SC eu não consigo. E a gente tinha um grande volume de produção, então os clientes sempre nos contestavam muito, né, de ter que buscar um equipamento num local que não era permitido rodar com aquela capacidade. Então por isso que a gente foi indo próximo à BR-101, escolhemos Içara para ser a nossa matriz, né, que a gente está localizado lá até hoje, e viemos construindo aí uma boa solidificação nesse mercado de implementos, né? Isso é um pouco do contexto até 2019, depois eu vou trazendo aí um pouco mais para vocês de como é que está o cenário atual. Né? Hoje, cara, como é que é o que tu faz hoje mesmo de fato? Assim? Ótimo. Pessoal, por exemplo assim, uma área de estratégia, uma área de inovação, ela está sempre em busca de avaliar uma vantagem competitiva da empresa. Então, eu gosto sempre de fazer o paralelo, Edu, que no passado as empresas elas acabavam ficando com uma vantagem competitiva no mercado por longos e longos anos, né? Então, e não precisava se preocupar com concorrência. O movimento era diferente também. O movimento era totalmente diferente. Hoje em dia, se a gente não se preocupar com a vantagem competitiva da nossa empresa e acabar sempre ficar nos questionando, existe um termo no processo de inovação que eu gosto bastante, que é mate o seu negócio. Parece até... Seja o primeiro a matar o seu negócio. Né? Se eu não matar o meu negócio, alguém vai matar o meu negócio. Então, eu tenho que estar sempre preocupado em visualizar isso. Hoje a gente olha no mundo atual, as informações elas estão muito mais descentralizadas do que estavam naquela época. Então, hoje em dia, se a gente não pensar diferente e acreditar que aquilo que nos trouxe até aqui vai nos levar para frente e não mudar esse contexto, a gente vai acabar ficando pelo caminho. Isso é uma certeza. A gente ouviu aí falar do case das grandes montadoras de carro, Toyota, Ford, etc. A gente já visualiza hoje quem são as grandes montadoras de carro. BYD, que nasceu há pouco tempo. Engraçado, né? GWM e assim por diante, né? Então, precisa se evoluir a vantagem competitiva no negócio. Esse é um pouco do meu trabalho lá. A gente olha esse cenário de tipo grandes marcas, grandes empresas bem colocadas assim, né? E aí a gente às vezes pensa, ou tem a simples reflexão de pensar, né? Que é simples, né? Tá estabilizado, né? Só que eu acho que dentro de uma grande corporação assim, de uma grande companhia, eu acho que a pressão por mudança ou a pressão por buscar diferenciais competitivos é muito maior, né? Do que qualquer negócio menor, né? E eu gosto do que o Edu falou, porque, por exemplo, assim, quando você está num certo tipo de tamanho, você tem um risco de dar certo ou de não dar certo aquele negócio que você está fazendo, né? Quando você já tem uma relevância no mercado, fica mais difícil ainda você tomar um risco. Porque o que você pensa, né? Poxa, eu vou abrir uma outra frente e se não der certo isso, eu atrapalhar o meu negócio atual? Só que mesmo assim, com todos esses percalços, a gente precisa olhar diferente para os negócios, mesmo os mais estabelecidos nos mercados. Porque hoje, como eu disse anteriormente, a vantagem competitiva está mudando muito.
Então a gente precisa cada vez mais abrir essas frentes novas para que isso consiga se formar uma solução para o cliente e que essa solução ela sempre acabe sendo de uma maneira que traga um valor percebido diferente para ele, né? Eu não tenho dúvida que se a gente continuasse com a mesma estratégia até 2019 para agora, de continuar construindo implementos com bastante qualidade, efetividade, ia aparecer alguém no mercado e que ia acabar nos questionando, né? Então, isso foi o porquê que começou um pouco dessa questão da minha área lá, né, do Edu. É uma área nova? É uma área nova, totalmente nova. Hoje a gente chama de estratégia e novos negócios nessa área dentro da Librelato e ela tem o foco de sempre olhar para daqui 5 anos. Então, por exemplo, onde a empresa vai estar daqui 5 anos? Que é realmente a gente conseguir colocar a visão de fato e materializar aquela visão. Só que é igual a gente quando está sonhando com alguma coisa, né? Eu tenho um sonho de executar tal item. Se ficar só no sonho, eu nunca vou executar aquilo, né? Então a gente precisa pegar aquele sonho, aquela vontade, aquele desejo, né, do nosso negócio e começar a materializar aquilo, né? Começar a fasear, né? E se eu dividir esse sonho em 5 vezes? Então vamos pegar um exemplo. Eu tenho um sonho de faturar R$10.000. Se eu começo faturando R$10.000 daqui 5 anos, eu vejo que é muita coisa. Mas se eu começar a fatiar esse 10 em 5 anos, eu vou faturar R$2.000 por ano, abrindo esse tipo de segmento, esse tipo de produto. Para meias, para então, e aí isso vai ficando cada vez mais próximo e essa gestão de metas elas vão se encaixando entre as áreas da empresa. Então, acho que esse é um grande diferencial. Então, por isso que eu gostei muito do tema quando você propôs, Edu, porque inovação, por inovação, né, ela vira uma invenção se eu estiver só inventando algo por inventar. Ela tem que ter uma estratégia por trás. Tem que saber onde eu estou atualmente, onde eu quero chegar e onde eu vou chegar é o como que eu vou construir por meio do processo. E se tiver tecnologia, muito legal, mas se não tiver também não tem problema. Porque eu acho que hoje também tem essa pegada de que inovação tem que ter tecnologia e às vezes não é bem assim, tá? Pelo menos não é uma visão que a gente tem lá dentro e eu acredito que tem muito processo de inovação que a gente já faz no dia a dia, que é claro que a tecnologia pode ajudar, mas ela não é o fim, ela é um meio. Bacana. É que o pessoal fala muito de tecnologia, deve lembrar de IA, de componentes, de tudo aquilo, né? Mas de fato, né? A tecnologia traz muito isso, mas a inovação por si só não é isso, né? Com certeza. Tipo, é lapidação, é processo, é método, são outras coisas que ajudam a gerar esse motor de inovação dentro da empresa. Com certeza. Tu falou muito assim nessa questão de olhar para os 5 anos, né? Tipo, ter sempre essa visão de médio e longo prazo, de se direcionar para isso e caminhar. É comum, assim, eu vejo bastante empresas se prender muito no operacional, ter o seu business core definido, estabelecido, e aí aprimora isso, mas esquece de olhar para o outro negócio, que, né, a construção do que vai matar o negócio atual. Quando tu fala disso, de olhar para esse futuro, vocês olham provavelmente muito a questão de mercado, né? Mas e aí eu te pergunto assim a questão dessa história da marca que a Librelato traz assim também. Qual que é esse posicionamento que a marca tem hoje e como é que tu aplica isso para olhar para o futuro, implantar novos negócios? Porque a gente sabe de uma marca, que nem a gente fala, Caterpillar é uma marca que é conhecida por resistência. Então, se tu imaginar no futuro novos negócios da Caterpillar, tu imagina coisas relacionadas a isso. Não pode ser diferente. Tu não vai imaginar ela indo para um outro negócio nada a ver, ou, tipo a Apple, né, todo o status quo. Tu imagina os próximos anos dela, tu imagina isso. Tu não vai imaginar ela indo fabricando ferramentas manuais. Não. Então, como é que vocês entendem isso e aplicam dentro da Librelato? Essa é uma ótima pergunta. Acho que um processo de planejamento estratégico, ele sempre vai começar pelo processo de missão da companhia. Parece até palavras que ficam escritas assim na parede. Poxa, para que exercitar esse processo, né? Lá a gente começa muito por isso. A gente sempre tem que lembrar tudo que o Edu falou agora sobre marca, que é o legado, né, e toda a vantagem que eu já tenho competitiva no meu negócio. Eu consegui, a partir disso, identificar quais são as principais oportunidades, as forças que eu tenho. E aqui a gente sempre tem que fazer esse exercício não só de oportunidade e força, mas olhar a fraqueza e a ameaça do meu negócio, a famosa SWOT, que o pessoal gosta muito de trabalhar. Então a gente usa muito essa ferramenta no dia a dia assim, da empresa. E um outro porém muito importante que a gente utiliza é a gente conseguir, a partir disso, materializar isso de acordo com a nossa visão. Então, por exemplo, hoje a Librelato ela tem um posicionamento
que é conduzir a cadeia logística nacional para o próximo nível. E daí a gente olha isso e a gente pensa, é igual aquela primeiro porém que eu comecei a nossa reunião hoje, né? Por que no início eu comecei montando o pneu lá e por que eu montava aquele pneu? Porque eu tinha que entregar um produto, que no final do dia ele é um implemento rodoviário, a carreta, como é mais conhecida. Só que eu não estou entregando uma carreta, eu estou entregando um meio de transporte para o meu cliente carregar a mercadoria dele. E aí olha que legal, e a gente vai tentando... Olha o link com posicionamento, né? Isso. Aí tu começa a olhar os novos negócios e tu começa a entender que se conecta. Isso, e a gente vai abrindo um pouco mais o porquê de por que eu transporto. Porque aí a gente começa a olhar assim, poxa, hoje no Brasil, 67% de todo o transporte está dentro do meio rodoviário. Então, olha o impacto que o nosso produto tem perante a questão do custo do produto final para todo mundo que está aqui hoje. Se eu entregar um produto não eficiente, o transportador vai cobrar mais no frete, por consequência vai chegar um produto mais caro na prateleira de vocês, a gente sabe o quanto é o custo do frete nos produtos que a gente compra aí, no e-commerce, que geralmente a gente está mais próximo, né? Então isso tudo dá um efeito na cadeia logística do país, que hoje praticamente 2/3 do que é produzido no país roda por meio de rodovia. Então, olhando esse conceito, a gente colocou, nós somos responsáveis de conduzir essa cadeia logística para o próximo nível, de levar ela para trazer mais eficiência. Isso daqui a pouco, isso é legal, tá, gente? Nós discutimos isso. Se no futuro for mais viável levar de helicóptero daqui para o Amazonas a mercadoria, nós vamos ter que fazer helicóptero. Uhum. Porque o nosso propósito é levar a cadeia logística para o próximo nível. Às vezes a gente tenta... Melhorar asfalto, tudo começa a tu olhar para isso, né? Então, é tão engraçado isso, porque no final do dia, se o mercado... É igual aquela lógica, eu não posso insistir no meu produto apenas, né? Eu tenho que olhar o mercado, o negócio, o propósito do porquê eu estou fazendo aquilo. A vocação da empresa também, né? Porque aí eu vou conseguir sair um pouco mais na frente, né? Porque aí eu vou começar a olhar um pouco as tendências, o que está acontecendo no mercado logístico do país. Tá acontecendo tal item. O que está acontecendo naquele mercado Y? Tais ocorrências. E daí a gente vai começando a se preparar para esse movimento. Uma coisa que sempre nos perguntam bastante é sobre ferrovias, né? O pessoal sempre questiona bastante a gente. E a gente olha pela dimensão de extensão territorial do nosso país, a ferrovia, por ser vamos pensar assim, um meio de transporte caro por conta do investimento de concessão que tem que ser feito, a gente sabe que isso não é uma ameaça para o nosso negócio. Mas daí a gente vai investigar um pouco mais. Como é que roda nos países mais desenvolvidos? Hoje, a gente pega os Estados Unidos, for pegar a Europa, hoje ainda mesmo tendo toda a capacidade de investimento deles, ainda rodam-se 50% de média de materiais por rodovia via caminhão e carreta. Olha que número. E esse 50% deles é 4 vezes maior que o nosso mercado. Então, por ter às vezes se fosse um país da Europa mais menor, etc., que fosse autossuficiente, que não dependesse de importação e exportação, provavelmente o meio de transporte ele começaria a se mudar um pouco. Mas a gente sabe o quanto o nosso globo é globalizado, etc. Então, a tendência do nosso negócio é muito forte. Então, beleza, eu posso continuar nesse segmento de produto. Aí a gente começa a fazer outros questionamentos. O que eu vou entregar, né, além do meu produto para o meu cliente? O que está crescendo dentro da cadeia de compra dele? Existe uma expressão que eu gosto muito, né, que eu utilizo muito no dia a dia, que é o seguinte: todos nós aqui somos consumidores, né? E toda empresa de vocês, ela possui um segmento de cliente ou de negócio diferente. Uhum. E dependendo se é B2B ou se é B2C, se ela vende para empresas, um nicho específico, ou se ela concorre com o consumo de todo mundo dessa sala, todo mundo sai de casa com R$100. Eu gosto de fazer essa brincadeira. E quantos % eu participo da compra do meu cliente com oferta de produtos? O que isso significa? Vamos pegar o cliente da Librelato como exemplo, que é o transportador, né? Que hoje na sua grande maioria o transportador é o nosso cliente, hoje mais de 80%. Tem embarcador, tem grandes fazendeiros aí que compram o produto e já verticalizam direto. 80% desse cara ele compra o implemento, ele compra o caminhão, Volvo, Scania, DAF, etc. Ele compra seguro, ele compra financiamento,
ele compra peça de reposição, porque o produto dele quebra, ele compra planos de manutenção corretiva, ele compra serviços em gerais de reparos, serviços em gerais de tecnologia, como telemetria, etc. E a gente vai compondo essa carteira, que é um pouco da lateralização do portfólio de compra daquele cara. E a gente começa a olhar dentro da nossa vantagem competitiva, do nosso canal de distribuição e de vendas, o que eu conseguiria facilitar a conveniência do meu cliente. E a gente acaba adicionando isso no portfólio. Então, por isso que hoje a Librelato, por meio desse posicionamento, até algo novo que a gente trouxe aqui, né? E ela está se transformando num grupo, porque hoje eu não consigo mais, por meio do nosso negócio, atender todas essas expectativas do nosso posicionamento. Então, a gente formou uma holding chamada Librepar, que é Librelato Participações, vamos lá, né? E cada negócio, que é um pouco daquelas compras do meu cliente, dos R$100, né? A Librelato tem 20%, aquela startup que eu mostrei para vocês tem 5%, a gente tem a Libreparts que tem mais 10% daquela compra, e daí a gente vai montando um total de participação que eu tenho naquela compra daquele cliente. Então, às vezes... Que é diferente de diversificar o negócio, mas... Só que tem o sinergia. Exato. Porque no final do dia, o meu mesmo propósito cliente. É conduzir a cadeia logística nacional para o próximo nível. Então, eu não posso fugir desse escopo. Então, às vezes, a gente pensa que diversificação é daqui a pouco a gente começar a fazer, vamos lá, a gente começar a fazer asfalto. Móveis. Ou entrar no ramo de embalagem plástica. Não faz sentido com a minha cadeia de negócio, com o meu propósito. Então, não tem por que eu fazer isso. Então, lá a gente joga muito sério com esse processo, porque tem que ter sinergia, né? Que é aquilo que o Eduardo falou. Se a Librelato ela conseguiu, por meio do legado e de ter entregue produtos de qualidade, formado uma opinião de mercado concisa, eu tenho que aproveitar dessa sinergia, daquele poder de marca que ela construiu e adicionar novos produtos e novos conceitos dentro disso, né? E assim a gente vai caminhando, né? Então, hoje, a nossa visão futura não é mais entregar somente os implementos mais fortes do mercado, que esse é um pouco do nosso conceito, né? A nossa visão é ser um ecossistema mais completo, inteligente do transporte rodoviário de carga. Por quê? Eu não consigo, né, hoje, por exemplo, concorrer com um concorrente X e ser o produto mais barato. Às vezes eu sou o mais caro na entrega do implemento. Só que se ele for somar implemento, peça, serviço... Nos R$100 do todo, né? Nos R$100 do todo, e ele fazer a conta, ele vai ver que comprar de mim eu sou o cara mais com melhor custo-benefício para ele. Então esse é um pouco do processo que a verticalização do canal de vendas pode trazer para a empresa de vocês. Então às vezes vocês estão concorrendo preço por preço com o concorrente de vocês na ponta. Poxa, mas o teu concorrente te entrega um financiamento? Ele te entrega a peça de reposição, ele te entrega um atendimento lá no Maranhão, mas se o seu produto estiver rodando por lá? Não. Então, cara, como é que você vai me comparar com um concorrente X? Quando você conseguir escopar isso aqui, aí você pode me pedir. Então, a gente consegue construir o quê? Que no final do dia é a vantagem competitiva. E a vantagem competitiva, ela se resulta em uma margem da tua companhia. Quanto menor a margem, é porque meu produto está mais comoditizado. Se eu consigo construir um pacote de solução, é muito difícil um breakdown de custo do comprador ele chegar no meu preço porque ele não consegue comparar. Né? Então, foi esse um pouco da nossa estratégia. A gente está iniciando essa jornada. Né? A gente, em 2019, a gente tinha eu parei até lá, né, porque eu falei da Librelato como implementos, e de 19 para 2024 a gente foi construindo lateralmente essas empresas, né? Então hoje até o Eduardo colocou aqui o exemplo da Seagway, que é uma empresa de telemetria da nossa empresa, né? E é a mais jovem até o momento, né, de construção. Startup. Uma startup mesmo, né? E esses negócios eles são independentes lá dentro da nossa estrutura. E por que a gente não coloca Librelato telemetria, né? Para aproveitar esse reforço de marca? Porque a gente vende para concorrente também. Olha que legal. Por exemplo, assim, hoje não são todos os meus concorrentes que possuem telemetria embarcada, porque a gente foi pioneiro nesse modelo de negócio. Então, se eu usar o reforço da minha marca, às vezes eu não vendo para o meu concorrente.
E aqui não, aqui eu já consigo com uma marca desvinculada, vocês puderam notar que a gente utilizou até cores diferentes. Vender o negócio. Né? A cor da Librelato é o azul, todo mundo conhece por azul, eu até agora esqueci a referência do azul, mas é o azul e a gente usou um verde para poder já, cara, será que é da Librelato? Não sei, mas tem uma parceria lá, não sei se é da Librelato mesmo. E aí a gente vai... E quem que é o sócio da Seagate, né, por trás? É uma holding chamada Librepar, que às vezes o pessoal não faz a referência no dia a dia. Então esse é um pouco do ponto. Agora, peça de reposição. Faz sentido eu vincular a marca Librelato na peça de reposição, porque é o mesmo cliente, o mesmo produto, a peça é do equipamento nosso, então tem que ter lá Libre Parts, né? Esse reforço da marca ele é importante para nós. Então a gente foi montando um pouco desse exercício, né? E mudamos um pouco desse conceito do nosso posicionamento. Tá bem fresco isso, tá, gente? Se for pesquisar a Librepar, não tem nem site ainda. A gente está começando essa jornada, esse projeto para a gente iniciar aí também. Pois é, com certeza. Tem outros negócios além da Seagate que já estão nesse processo, sim? Temos. Então, de 19 para cá, o primeiro negócio lançado foi a peça de reposição. Então, o que acontecia, né? O nosso cliente, dependente do local do país que ele estava, ele comprava o equipamento e ele tinha necessidade de comprar a peça de reposição original do nosso produto. Então, a gente lançou um conceito totalmente diferente, acoplado ao nosso ponto de venda, chamado Libre Parts, que é como se fosse um supermercado de peças de reposição ali do nosso produto. E aquele cliente ele já conseguia fazer comprar ali os produtos que ele tinha necessidade, ou o próprio nosso representante comercial ia lá e ofertava as peças para ele. Então esse foi o primeiro negócio. Ele saiu de 2019 com 0 de faturamento, hoje já está faturando 70 milhões de reais, então um número bem legal. Até o Edu falou depois que vocês gostam de perguntar números, né? Então já vou aproveitar aqui, né, para evitar a pergunta depois. Então já tem uma participação bem legal do nosso faturamento. Em 2020, a gente começou um processo de olhar a verticalização da fábrica. O que significa isso, né? Eu contei um pouco da verticalização do canal de vendas, né? De construir produtos, etc. Só que, ao mesmo tempo, nosso produto, existem muitas peças que são montadas para formar o implemento rodoviário. Ele nasce de um aço plano, né? De uma bobina de chapa desbobinada, e ele vai sendo moldado, forjado, adicionado as peças para poder formar a carreta. Então tem muitos grandes fornecedores da nossa cadeia, né? E a gente visualizava eles como se eu tivesse uma coparticipação, uma participação naquele negócio, eu conseguiria reduzir minha margem, né? A margem de venda do meu fornecedor. Por consequência, vou ter um custo mais competitivo e vou entregar um produto com um custo-benefício mais barato para o meu cliente. Então, de 20 a 22, nós fizemos 2 aquisições. No caso da Stalmaster. A Stalmaster foi um exemplo, né, que é aqui de Orleans. Até foi uma empresa que foi criada pela Librelato, pelos funcionários da empresa, lá em 2009, por ali. E a gente fez a aquisição dessa empresa para a gente conseguir ter uma margem mais estável ao nosso modelo de negócio. E outra empresa que a gente fez a aquisição foi uma empresa de eixos e suspensões de São Paulo, né, que era um grande fornecedor nosso, que é a Ibero. E com essa aquisição, a gente começou já a tomar conta de mais ou menos 20 a 30% do que a gente colocava de custo no nosso produto. Então, tendo o poder dessa margem, eu já consigo reduzir o meu custo em 30%. E eu ainda tenho 70% para buscar. Então, essa aqui é uma jornada que não termina. Só que esse 70% eu tenho que visualizar o quê? O que ainda vai ter mais sinergia para o meu negócio, Exato. O que está levando a cadeia logística nacional para o próximo nível. Então a gente sempre faz esse quesito, porque não adianta nada eu vou lá e vamos pensar junto, né? Preciso fabricar um galpão para poder construir mais implemento rodoviário. Vale a pena eu adquirir uma empresa que construa um galpão? Não tem muita sinergia com o nosso negócio. Eu não vou ajudar ele a vender mais, ou eu vou conseguir reduzir o custo do meu produto. Então não faz muito sentido. Então a gente vai fazendo essas análises, né, para conseguir ter um custo mais competitivo. E em 2022 a gente fechou essas 2 aquisições. Eu lembro que a gente estava num evento, lembra? Falando só de M&A ali. Por isso já era estratégico o assunto. Já era estratégico. Essas aquisições são mais estratégicas mesmo, olhando para isso, então, olhando para a cadeia de custo de vocês. Assim. Total. Hoje, por exemplo, a gente olha tanto para o contexto assim, por isso que a gente tem concorrente
que eles fabricam peças para eles e fornecem toda a cadeia deles e não vende para mais ninguém. A gente foi para uma estratégia um pouco diferente. A gente gostaria de continuar comprando com um preço mais justo, porém essas empresas terem autonomia suficiente para venderem para o mercado. Todas independentes, Todas né? independentes. Então, por isso que a gente eu não construí uma filial, né? Não é uma Librelato Peças. Por isso que elas continuam com as próprias marcas, como o caso da Seagull, né? A Isso Stallmaster, para poder vender para o mercado. Isso né? mesmo. E a outra empresa continua com a marca dela para que ela possa ter autonomia o suficiente, tanto de gestão quanto de arquétipo de marca, para ela conseguir vender para os nossos concorrentes. E vendendo para os nossos concorrentes, é igual a estratégia que um pouco, agora a gente conhecendo um pouco mais o modelo de negócio, foi o que a BYD fez, né? É o maior fornecedor de baterias do mundo inteiro. Né? E do nada ela resolveu concorrer no mercado da Tesla. Hoje ela vende mais do que a Tesla. Né? Então por quê? Porque ela tem um custo muito efetivo, foi construindo qualidade ao longo do tempo e esse é um pouco do conceito. Né? E de 2022, na verdade um pouco até antes, né? A gente tinha essa vontade de abrir uma célula de serviços, né? Porque olhando toda a parte de produto, a gente tinha uma oportunidade muito grande que era sempre questionada para o nosso cliente. Poxa, vocês não financiam o produto? Vocês não vendem telemetria embutida, etc. Então a gente começou a olhar para isso e começou a falar, olha... O é comum na maioria dos nossos negócios, eu acho, quando a gente não vende pelo menos pela confiança e credibilidade, o cliente pedir as próprias indicações. Né? Isso, tem que escutar o cara, né? Antes de chegar lá vendendo um implemento, falou bem assim, e aí, como é que está o seu negócio, né? Quais são as dificuldades? Que às vezes a gente quer já direto vender o remédio de gripe pro cara e o cara está com febre, né? É um exemplo, né? Vamos lá, vamos escutar o cara, quais são as dificuldades dele, né? Então, a nossa área de estratégia, ela sempre foi muito responsável por fazer esse processo, né? Poxa, como é que está aí o frete? O frete está indo bem? Está indo mal? O que a gente poderia fazer para ajudar vocês? Poxa, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento tal, etc., eu poderia ajudar. Legal? Então, a gente vai tentando moldar a necessidade do cara, olhando os comparáveis no mercado, para a gente tentar acoplar uma solução para ele. E um pouco disso foi a nossa empresa de telemetria, que é a Seagull. Hoje, a carreta ela já sai com todas as informações, né, de quilômetro rodado, alerta se está freando muito, se tem algum problema de temperatura e pressão de pneus. E essas informações, elas fazem o quê? Elas ajudam o nosso transportador a tomar melhores decisões. Aí a gente acaba pensando, poxa, por que eu vou entrar numa empresa de software? Porque eu entendo do mercado de transporte rodoviário. E eu quero ter o ecossistema, então por isso eu preciso entrar nesse negócio. Alimenta com dados também para o teu negócio, né? É isso mesmo. Tipo, claro, tu traz os dados para o transportador, como tu disse, que é o teu cliente, poder tomar decisões mais orientadas, mas tu também como uma empresa que movimenta esse mercado começa a ter a base de dados também de tudo isso, né? Então é muito nítido, às vezes é o tal do pós-venda que a gente fala, né? Um conceito que a gente está pregando muito, né, dentro da empresa, é cada vez mais porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, como é que funciona a compra de um implemento. Hoje o nosso transportador ele acessa uma concessionária nossa mais próxima à localidade dele e negocia o implemento rodoviário. A partir do momento da compra até a entrega, acabou o relacionamento. Se a gente não estivesse entregando peça para ele, serviço para ele, eu ia parecer aqueles políticos que vêm pedir voto para nós a cada 4 anos. Trocar de carreta... Ô, amigão, tá querendo trocar de carreta? Tá aqui o meu preço. O cara demorou 4 anos, um exemplo, né, que é a vida útil do implemento rodoviário, hoje roda na faixa aí depende do tipo do cliente, mas um cliente de grande porte, ele troca ali na faixa de 4 a 5 anos, né? Então, parece ser daqui 4, 5 anos para o cara não construir laço nenhum, então ele vai pelo melhor preço. Agora não, se eu vou fornecendo para ele peças ao longo da vida dele, dos 4 anos, eu sou o cara que entrega eficiência logística do transporte, a tendência de no próxima compra dele ele lembrar de mim é muito maior do que um concorrente meu que aparece a cada dia. Já está integrado, né? Já está integrado. Então, é meio que aquela lógica que a gente escuta muito nas universidades, etc., de entender a jornada do cliente, etc. Então, isso é super importante. E não só na compra, mas também no que ele faz, né, no dia a dia, quais são os desafios dele. Né? Isso foi um pouco do que a gente foi estudando para montar esse conceito. E um outro, a gente sabe que não só no nosso negócio, mas no negócio de vocês, o crédito é super relevante. Né?
Então, às vezes, o cara quer comprar, você entrega um bom serviço, entrega um bom produto, tem um ótimo relacionamento, entrega todas as peças que eu falei e o cara não tem crédito para comprar. Acontece bastante, né? Então, o que a gente foi fazer? A gente não tinha dinheiro suficiente para financiar o cara. Só que a gente tinha todo um canal de venda e a gente pegou e chegou nos grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Santander e outros bancos, e a gente falou para eles, olha, eu tenho aqui uma massa de necessidade de crédito e vocês podem fornecer crédito para esse meu cliente, só que eu quero coparticipar disso para poder ajudar ele a entregar a melhor taxa. E o que a gente montou? Estamos montando, na verdade, né, uma plataforma, né, de marketplace de crédito que consegue fazer um leilão reverso de taxa mais barata para o nosso cliente. Então, o que acontece? Ele não vai pegar uma taxa lá de 1,80 por mês, um exemplo, né? Se outro banco concorrer e entregar uma taxa de 1,50, melhor para o meu cliente. Reduz o custo, reduz o custo. Entra tudo naquela mesma ideia do Então, a lógica aqui é o seguinte, às vezes o meu produto vale 300 mil e o do meu concorrente vale 270. Só que, vamos pegar um exemplo, se esse cara financia esse produto a 2% ao mês e no meu melhor, eu consigo fazer por 1,50 ao mês sem risco, porque eu só vendi o crédito para ele, de quem que ele vai querer comprar, né? Se ele fazer o cálculo total. Então, a gente pegou e começou a fazer esse negócio. Mas você não acha que essa parte de... É um pouco de um pensamento que a empresa tem que ter, a companhia tem que ter de trazer essa responsabilidade total da decisão do cliente para dentro de si? Porque eu vejo muita empresa olhar para isso e dizer, beleza, isso é um problema da financeira e do cliente. E aí, só que daí não vende. E aí tu entende isso, tem esse mindset resolutivo e traz todas as soluções pensando nessa jornada. Mas é mais uma visão e um mindset corporativo mesmo que a maioria do mercado não tem, geralmente. Não. E o que eu digo assim hoje, né, que é a questão ali da vantagem competitiva, né? A vantagem competitiva é um negócio que a gente vai se desafiando todo dia, né? Até 2019, até 2021, a gente não fazia tudo isso que eu falei para vocês, né? A gente só fazia um implemento de qualidade, com os melhores componentes, feito para durar, negócio robusto, forte, etc. Será que a gente precisaria tudo? Hoje, olhando, né, o contexto, não, mas como é que vocês não faziam isso antes? Só que às vezes o óbvio ele tem que ser investigado, né? E como eu disse, às vezes uma empresa como a Librelato, até 2019, que já tinha uma participação no mercado importante, já tinha um tamanho legal, correr esses tipos de risco que eu falei para vocês, às vezes quando a gente não tem nada, a gente vai pegar alguma coisa, 100% de risco, vamos atrás. Disruptivo é comum, né? Tem que fazer, não tem jeito, né? Temos que pagar os boletos. Mas se eu já tenho um conceito, que é isso um pouco que às vezes as grandes empresas, elas precisam dessa energia e dessas competências diferentes. Né? E um pouco do que a Librelato foi investindo ao longo do tempo. E não foi nada fácil, porque imagina, né? A gente começa a concorrer por tomadas de decisões. Vou dar um exemplo para vocês da nossa startup, da Seagway, né? E depois eu falo de financiamento também. Eu estava com, vamos assim, a mensalidade da Seagway é R$ 69,90 por mês para fazer o processo de entrega de dados de telemetria. R$ 69,90 por mês. Um preço médio de uma carreta na Librelato é de R$ 150 mil por mês, por produto. Então eu tenho uma disparidade muito grande. Você imagina um tomador de decisão, pensando a curto prazo, se ele vai fazer ou não esse negócio. Ele vai olhar, não, para que eu vou fazer isso? Vou investir no ticket médio. Eu vou fazer mais carreta que eu tenho, porque eu vou vender 150 mil, etc. Meu esforço aqui é muito mais interessante do que aqui. Isso, porque, poxa, que um negócio maior. Só que é aquela lógica da visão dos 5 anos. Como é que vai estar o meu mercado daqui a 5 anos? Como é que vai estar a forma de consumo? Como é que vai estar o negócio? Isso é inovação, né? Porque daí a gente coloca na prática e começa. E hoje, se a gente for olhar, se a gente não tivesse apostado, e foi muito complexo a gente vender, e graças a Deus todos os sócios da empresa abraçaram muito a ideia todos esses negócios que eu falei, e hoje a gente não se imagina já sem esses negócios. Mas é sempre assim. Aí eu pergunto para vocês, depois de tudo isso, vou trazer uma nova proposta. Poxa, deu, né? Como é que é? Tá bom, vamos ficar só com isso aqui, vamos crescer isso aqui, tá bom. Só que o conceito eu não posso parar, porque senão alguém monta tudo isso junto, entrega para o meu cliente e eu fico sem. Aí eu faço a provocação para vocês. A lógica, as fintechs, Nubank,
PicPay, eles fizeram um processo diferente desse que eu estou falando para vocês. Por isso que não existe certo e errado, depende do modelo de negócio de vocês. Por isso que inovação é estratégia. Não dá para vocês agora saírem daqui e falar, não, agora eu vou mapear todo o cenário dos meus clientes e vou começar a executar novos negócios. Já nos grandes bancos foi diferente, eles tinham todo o processo, eles tinham cartão de crédito, financiamento, todos os tipos de requisitos possíveis. Veio lá uma startup, Nubank, pegou uma categoria de cliente que era mal atendida para aqueles bancos, olha que loucura. Montou um modelo de negócio totalmente dedicado, com preço competitivo e hoje vale mais do que aqueles bancos. Eu vi o valuation está em 51 bi de dólares. Pois é. Olha que loucura. Então, cara, ela é uma das marcas mais valiosas do Brasil, que tipo, o Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, mas o Itaú tem sempre, lá vai cacetada anos. O Nubank tem 10 anos, cara. Pois é. O Nubank é a 7ª mais valiosa hoje. E a valuation do negócio, tudo, cara, Absurdo. mercado internacional. Absurdo. 10 anos. Né? Aí, por que eu trouxe esse processo agora? Eu destruí a estratégia que eu construí com vocês até agora, né? Mas é porque realmente não existe certo e errado. Daqui a pouco, às vezes, entra um cara nichado no meu segmento que vai vender financiamento e vai disruptar. Então, por isso que eu preciso estar todo dia preocupado, né, em quem vai matar o meu negócio, porque essa expressão é bem bacana, para que a gente possa sempre estar... Eu sei que, às vezes, o curto prazo ele engole a gente. É a coisa mais normal do mundo, né? Não, eu quero fazer tal coisa, mas aí eu chego no trabalho e tem 700 problemas, etc. Que é importante, né? Que Precisa são importantes, né? porque ao mesmo tempo que tudo isso tem que acontecer, o dia a dia tem que acontecer também, né? Então, por isso que esse balanceamento da visão e exercitar um plano estratégico bem robusto, ele é importante, né? Mas aí tu acha que essa função de, tipo, ter vamos falar um setor assim, mas ter uma cabeça, um pensamento... pessoa, né? voltado para a visão de longo prazo, até para não influenciar o curto prazo, Com aqui certeza. é um divisor de águas dentro da empresa. Olha, olhando a nossa experiência, eu diria com certeza que faz a diferença. E o quão desafiador é, porque imagina assim, a pessoa está ali, o exemplo que tu trouxe, a pessoa está na operação, no dia a dia, na linha de frente, vendo os problemas acontecendo. E aí tu vem com uma visão de 5 anos de mercado, 10 anos de mercado, para fazer com que essa pessoa comece a movimentar as coisas pensando naquilo, mas olhando os problemas da realidade do dia a dia. Deve enfrentar aquele verdadeiro assim, cara, mas peraí, vem para a realidade aqui, né? Como é que é isso, cara? Olha, é aquela lógica dos 10 mil reais que eu falei no início, né? Se eu pegar uma ideia daqui 5 anos que vai virar um boom e falar assim, olha, aquele boom lá daqui 5 anos, eu nunca vou conseguir vender nada para ninguém. Por isso que às vezes o processo ele tem que ser fatiado ao máximo. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. As empresas de cavalo trator, Scania, DAF, Mercedes, etc., eles vendem hoje um equipamento de R$1 milhão e eles vendem uma parcela para o cara de plano de manutenção de mais ou menos uns 10 mil, 12 mil reais por mês. Olha que loucura. E esse valor corresponde a 70% do produto que os caras vão ganhar ao longo de X anos. E o cara contrata isso porque faz sentido economicamente falando, né? Olhando por esse ponto do serviço, a gente tem uma vontade muito grande de chegar nesse patamar. Só que para construir isso, eu preciso nivelar a base por meio de dados. Ganho mercado. Tenho que ter pontos de atendimento robusto, com peças de reposição disponíveis. Preciso ter toda uma consultoria e um entendimento do meu produto no campo bem robusto para eu adquirir diminuir o meu risco de tomada de decisão de uma garantia estendida de um produto, né, para que eu possa, daqui 5 anos, fazer o processo de plano de manutenção. Então, essa lógica, ela é bem legal. Então, eu preciso formar alguns passos antes de eu chegar com aquela disrupção. Então, um pouco do que a gente faz lá dentro, né? Como é que eu trago aquele conceito de mais longo prazo para o curto prazo? Tem uma visão expandida mesmo do negócio. Então, eu quero... Vamos pensar assim, que é aquela lógica que eu trouxe. O helicóptero vai disruptar o nosso negócio. Vai ser mais barato carregar... Transporte por drone, né? Transporte por drone. Como é que eu consigo trazer isso para o curto prazo? Poxa, eu vou primeiro estudar o mercado de drones, o custo de como é que fabrica, como é que é a malha do transporte. E vou começando a... Daqui a pouco eu acho que não é bem o drone, é um caminhão sobre chassi. Aí eu vou lá, começo a montar isso aqui.
E aí eu vou fazendo o processo, daqui a pouco eu monto uma estrutura que pode ser carregada pelo drone. Eu não preciso ter o drone, um exemplo, né? Então a gente vai montando um pouco desse conceito. Se eu falar para vocês agora e dizer que eu tinha toda certeza disso que eu estou falando há 5 anos atrás, estaria mentindo totalmente, né? Mas é um exercício diário, né? Então, por exemplo, poxa, estou indo para o caminho certo? Não sei, mas vamos testando, vou pilotando, vamos tentar vender, não vendeu. Então, vou adaptar, tento vender de novo, vendeu, show, legal. Vou tentar escalar isso aqui, não deu certo. Por quê? Vou tentar de novo. E assim a gente vai tentando para conseguir montar esse ecossistema, né? Então, é um pouco disso, assim, é tentativa e erro, né? Não existe certo e errado. Depende da empresa de vocês, né? Acho que cada uma tem uma estratégia diferente, um porquê de seguir, né? Falei demais, Eduardo. Acho que o papo tá legal, né? Então, ó, já recebi uma plaquinha de tempo, assim. Para dar sequência aqui, a Ju, a Nath, o Adriel, eles vão estar com o microfone aí, então eu vou abrir agora para perguntas e respostas. O pessoal que quiser, esse é o momento, consultoria aqui com o João. Então, quem quiser fazer, só levanta a mão aí que o pessoal vai entregar o microfone para vocês, tá? Perguntas? Alguém quer fazer? Alguém quer abrir? Se ninguém quiser. Boa noite, a conversa aí tá super bacana, muito legal. Eu tenho duas perguntas assim que eu acho que... Como que é Seagway, eu acho, né? Como que chegaram na Seagway, porque é uma startup, obviamente, ali, né? Como é que foi essa construção, né? Ela surgiu e o quanto hoje, de tu começar a ter trocado pneu lá no começo, ou montado pneu, tá numa área de estratégia, ela é tão relevante para te construir os próximos passos, ou pensando que tu chegasse na empresa sem conhecer nada e construir novos passos, o quanto isso é relevante para ter essa visão de futuro. Pô, que legal. Pergunta difícil. Na veia, assim. Pergunta na veia, difícil, mas legal. Falando um pouco da Seagway, né? A Seagway, primeiro, ela é um tipo de tecnologia que a gente não tinha know-how nenhum, que é eletrônica. A gente é muito especialista, a Librelato é muito especialista em aço, né? Em solda, dobra, né? Corte. Esse é o nosso principal modelo de negócio. Mas a gente nunca mexeu com software, muito menos eletrônica, de hardware. Né? Então, só que a gente era muito especialista na necessidade do cliente. Então, a gente sabia dos tipos da informação que a gente precisava. Então, quando eu não tenho know-how em casa, eu tenho que buscar uma competência fora de casa. E foi o que a gente foi tentar buscar. A gente montou um projeto, né, com um especialista de desenvolvimento de eletrônica e conseguimos até um benefício fiscal nisso, que foi bem legal. Né? Então, o governo, por ser uma inovação tecnológica, eles disponibilizaram um valor também, porque tinha um risco muito grande de não dar certo, e a gente buscou um parceiro de tecnologia. Hoje existem vários institutos de inovação, isso é bem bacana, tá? Até trazendo para vocês, que às vezes eu não tenho uma competência dentro de casa, então tem que buscar essa competência fora. Então a gente foi buscar a competência nesse instituto, compramos e montamos um projeto, e agora ele virou algo real e já está embarcado dentro de um conhecimento da companhia. Então, se a gente for agora olhando para a minha cadeia de fornecedores, aquela coisa que estava muito distante para mim, que era a parte de eletrônica, eu já tenho know-how para começar a investigar um pouco mais. Então, daqui a pouco para um freio, né, daqui a pouco um sistema de iluminação, eu já conheço um pouco mais do conceito da competência da eletrônica. Então, esse foi um pouco do conceito da Seagway. E todo o que o Eduardo trouxe, dessa questão da marca, trouxe essa questão da sinergia para a gente no canal de venda. Né? Então, eu não sou especialista na eletrônica, fui buscar isso, mas eu sou especialista em vender implemento e eu acoplando um serviço que pode ser vendido em conjunto, eu tive um modelo de negócio que ficou viável. Posiciona também é legal, né? Porque se fosse Librelato, alguma coisa, é tipo como se fosse um produto só para ganhar mercado, né? Isso. Mas aí tu tem uma marca que é especialista nisso e tu traz para dentro. E por que a gente... Isso que o Edu falou é muito legal. E por que a gente construiu a marca Seagway, né? Primeiro porque a gente não queria vincular... No início do projeto, era Librelato Connect, que era muito por conta dessa questão da conectividade, era bonito, né? A gente falava no mercado, poxa, Librelato Connect, bacana, né? E daí a gente começou a olhar, poxa, mas meus concorrentes não têm? O mercado de implementos não vê isso como um produto. E daí a gente começou, não, então vamos criar uma marca para isso. E daí a gente foi montar essa marca. E montando a marca, a gente começou a olhar assim, vou começar a povoar e vincular a marca Librelato, que é forte no mercado, como uma montadora.
dou toda a chancela de que o produto né? é bom, endosso aquele produto da startup e por trás eu começo a atingir o mercado de reposição de peça. Né? Falou, ó, já tem no produto Librelato, você vai querer ficar sem a telemetria, cara? E daí eu começou a dar a sensação de escassez no mercado. Né? Poxa, eu tenho que botar isso no implemento. Então começou esse processo, mas hoje ainda a gente tem uma caminhada. Tivemos o Go Live comercial aí, né? Começamos a vender em fevereiro do ano passado, né? Então tem uma trajetória ainda muito grande para ser construída. Eu não tenho dúvida que esses componentes de buscar competência fora que a gente não tinha, ter humildade suficiente para falar, eu não sei fazer isso, vou buscar alguém que saiba, né? Porque e isso que é o legal de estar aqui com todos vocês, né? Às vezes eu não tenho conhecimento de construção, mas o amigo tem, eu vou lá falar com ele, né? Então, esse é o ponto que trouxe um pouco dessa questão da Seagray. E da outra pergunta, que era referente da parte da montagem de pneus, etc., é que o que eu vejo hoje, né? As pessoas, elas acabam construindo conhecimentos mais específicos da própria área dela. E o conhecimento, de quando você acaba agregando um pouquinho de cada parte do processo, você começa a ter um pouquinho de uma visão um pouco diferente. Eu não sou o melhor especialista em montar pneu hoje, mas eu já vivenciei aquele problema. Então eu sei fazer uma pergunta minimamente para aquilo, né? E o que eu vejo que foi um diferencial para hoje estar nessa parte de planejamento dentro da empresa é porque eu não sei todas as respostas e eu sou humilde o suficiente para saber disso, mas eu sei quem sabe a resposta. Ou se eu não sei, eu vou no mercado e vou buscar. Porque a gente precisa se aliar, a gente precisa formar alianças, né? Então, e dependendo do tipo do modelo da empresa, isso às vezes até eu não vou dividir isso, porque daí o mercado vai saber o meu produto, vai saber aquela tecnologia, eu tenho que guardar isso para mim. Até era uma barreira que eu tinha muito grande dentro da empresa, né? Poxa, como é que sim, você vai abrir isso para algum fornecedor fazer, ele vai copiar, a gente vai fazer. Qual que é a principal estratégia do produto? Estar vinculado ao meu produto principal, que é o implemento. Então, se o cara copiar, não tem problema. Né? O que faz aquela estratégia ficar maior não é o produto, é o negócio, né? Então foi um pouco disso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas formar aliança eu acho que é o modelo assim mais legal. Ele encurta tempo para todo mundo. Né? Se eu falar com um amigo da construção, ele vai me dar uma ideia rápida, a gente pode formar um negócio junto. O seu Oloir, que é o presidente do conselho, ele gosta de falar uma expressão que eu gosto bastante, que é a seguinte. É melhor eu ter 100% de um peixe beta ou 15% de uma baleia? É o famoso uma pizza broto sozinho ou uma gigante em dois? Então é um pouco disso, né? Então às vezes é melhor eu coparticipar junto de um projeto muito grandioso com alguém e fazer ele acontecer do que às vezes eu guardar uma ideia para mim, ser minha e não botar em execução, né? Então acho que essa questão da aliança ela é importante. Hoje, só uma pergunta também de curiosidade, a Seagray está com quantos usuários? Assim? Hoje nós temos mais de 1.400 carretas conectadas, 1.400, né? Então um número bem legal. Dessas 1.400, a gente tem hoje uma... Tem dos concorrentes conectadas? Tem também. Isso de Librelato, é o que eu ia comentar agora, nós temos mais ou menos umas 1.150, então a maior parte é Librelato, mas o restante é dos nossos concorrentes, então Randon, Facchini, etc. Já tem informação do tempo parado delas, tem informação de tudo. É bacana. Mas já sei o que quebra, o que não quebra, olha que legal. Olha que a minha engenharia... Mas eu vou deixar fora do vídeo aí. Eu sou Librelato agora, eu tô com o chapéu da Librelato. Se eu fosse o chapéu da Seagray, eu não poderia falar isso. Mais perguntas, pessoal? Aproveitar esse momento. Alguém tem mais alguma pergunta? Daí eu vou ler, senão eu vou perguntar. Olá, boa tarde. Boa noite já, né? Me chamo Juliana. Eu gostaria de saber um pouco mais da parte técnica com relação ao crédito. Falasse um pouco da questão dos juros, que vocês conseguem diminuir isso com os bancos. E como é que vocês lidam com o inadimplemento do cliente? Porque o banco ele coloca esses juros justamente por conta do inadimplemento. Então, vocês abatem isso? Como é que vocês fazem com relação a isso? Excelente pergunta. Nós tínhamos duas formas de fazer esse processo da parceria. A primeira era com a corresponsabilidade acerca do crédito que estava sendo disponibilizado, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do banco.
Então, para eu ter uma taxa mais competitiva, eu teria que ser corresponsável. Então, é a mesma coisa que o Edu quer um dinheiro emprestado avalista ali, né? E eu sou o avalista dele. Então, se o Edu não pagar, eu sou o corresponsável e tenho que pagar aquele crédito. Isso baixava bem a taxa. Só que, por conta de todos esses pontos que eu mencionei anteriormente, a gente já corria bastante risco no nosso negócio. E a gente falou bem assim, não, eu não quero ser corresponsável, eu sou um vendedor seu de crédito e eu quero uma participação disso. Então, vamos lá. Em vez de você ter a comissão da participação, você dá para o cliente para ser mais competitivo. Matasse. Né? Então, por exemplo, assim, o banco falou assim, então beleza, cada X reais que você vender, eu te dou 2%. Aí nós falamos assim, não, eu não quero 2%. Eu quero 0,2, 0,3 e eu baixo isso em taxa porque a minha margem de contribuição no implemento é melhor do que eu vender financiamento. Né? Só que a gente montou a questão do comercial, então esse é um pouco dessa lógica, né? E a gente foi fazendo isso. E o legal foi, a gente começou por um banco, então a gente tinha a escravização de uma única taxa. Aí nós começamos falando assim, cara, então peraí, se esse banco já fornece para o meu concorrente, por que eu não pego um outro banco para fazer? Ele não vai ficar bravo comigo, né? Então, o mercado é competitivo? O mercado é competitivo, o dinheiro é uma commodity, né? Então a gente foi lá, buscou alguns outros bancos, né? A gente tem hoje 6 bancos cadastrados, né? E a gente vai fazendo um leilão entre eles. Se o cara quiser vender, ele tem que baixar o preço, né? Porque eu tenho um indicativo, então é tipo muito legal. Seguro ali, tipo corretor, seguro, né? corretagem. Da Mato Free tal, da Suíça tal, então eu vou nessa, né? Então é mais ou menos isso. Então foi mais ou menos assim que a gente construiu. O risco é do banco, eu só faço o processo. E daí, como eu não tenho interesse de ganhar dinheiro com o financiamento, né? Eu acabo colocando isso no produto, né? Então fica um negócio bem legal. Só que hoje ainda a gente está muito longe disso aqui acontecer automaticamente. Eu gosto de usar um exemplo que às vezes a questão da tecnologia na inovação, né? Se a gente fosse fazer esse processo, eu quero já ter uma plataforma que já faça o cálculo em tempo real, que o banco já analisa o crédito na hora, eu nunca teria feito esse projeto. Hoje é tipo máquina de sorvete, aquelas tem uma brincadeira, né, que não sei se vocês já viram, que tem uma máquina de sorvete bem bonita. Um cara por dentro. Aí alguém vai lá e clica no botão, aí vai sair um sorvete, né? Daí o cara só vê o bracinho do robô entregando o sorvete. Mas no final do dia tem alguém dentro da máquina assim correndo e tal, etc. Então hoje a gente não tem essa baita plataforma, mas nós estamos construindo ela. É um monte de planilha por trás, né? Um monte de planilha, gente correndo e ligação e coisa, mas o importante é que hoje Jacó participa em 7% do nosso faturamento, olha que legal. Então eu hoje colocar uma plataforma é aquela questão que vocês me perguntaram, né? Como é que eu vendo isso dentro da organização para um gestor que tem que entregar um resultado no ano? Eu chegar para ele e falar que eu tenho que investir 2 milhões de reais, 1 milhão de reais numa plataforma que vai fazer... Não, calma aí. Olha aqui o processo, vamos fazer aqui, pilotar rapidinho, eu preciso contratar uma pessoa só, né? Aí começa o processo, você começa, contribuiu com 0,2 do faturamento, legal. 0,5, 1, 2, para chegar a 7, aí a pessoa fala, eu quero chegar a 7%, então eu preciso desse recurso. Então agora investir na plataforma é algo mais normal do que era anteriormente. Então esse é um pouco do processo. Tem que começar. Sonha grande, começa pequeno e vai embora. De 2019 para cá, tu já sentiu que essa cultura interna mudou muito? Mudou. Hoje está muito legal. Assim. Hoje está muito legal. Mas mesmo assim tem sempre esse processo do foco, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? Que é bom. Poxa, eu preciso... Será que eu vou abrir mais uma frente agora ou eu preciso chegar e continuar esse foco? Então, por isso que a gente tem que formar gente na empresa todos os momentos. Né? Então, a empresa hoje, vamos pegar um exemplo dessa área que a gente construiu. Ela era né? Hoje a gente tem 7 pessoas para trabalhar só com desenvolvimento de estratégia, tanto da Librelato normal quanto dos novos negócios. E a gente construiu pessoas dedicadas e gestão dedicada para cada negócio que foi desenvolvido. Principalmente, então, por exemplo, na tal empresa tem tal pessoa que é responsável, outra é responsável, outra é responsável, assim por diante. Porque realmente eu tenho que ter aquele cara focado naquele negócio para poder fazer aquele plano conseguir alcançar o objetivo que a gente tinha prometido, né? É uma constância de caos, normalização, né? Caos, normalização. Daqui a pouco a gente vai trazer mais caos aí para o negócio. O Toledo lá do Nubank, ele sempre falava assim que a bandeira do Brasil está escrita errado, né? Tipo, é ordem e progresso, né? Ele sempre diz, progresso, ordem. Progresso, ordem. É, isso aí. Últimas perguntas.
aproveitar a oportunidade. Mais alguém? Se não tiver mais nenhuma pergunta... Eu gostaria de saber, aqui na região, acho que a maioria das empresas tem esse tipo de problema, como é que é com relação à mão de obra lá na Librelato? Esse tema aí é problema para todo mundo. Tem alguém né? que não tem esse problema, por favor? Hoje, o nosso estado de Santa Catarina, ele tem uma taxa de desemprego muito baixa. Isso é muito bom, né? Então, por isso que cada vez mais os ambientes de negócio eles têm que trazer esse processo de construir carreiras para as pessoas, senão você perde mesmo, é normal. Né? E eu acho até legal isso porque isso traz um senso de responsabilidade para quem está tomando decisão de, poxa, eu tenho que crescer o negócio, porque senão, né, como é que eu vou dar uma carreira para um profissional que está dentro da companhia, né? E essa é uma preocupação constante nossa, assim, né? Então, a gente tem uma taxa de rotatividade profissional muito baixa, isso é muito legal, né? Por conta, mas ultimamente vem se aumentando bastante. E isso trouxe a necessidade da gente trazer uma pessoa dedicada, específica, uma diretoria, né, específica para pessoas, assim, para olhar esse contexto das necessidades do profissional, para que ele consiga enxergar esse intraempreendedorismo, né? Porque vocês diriam que esse processo que aconteceu não foi um empreendedorismo dentro da empresa? Foi um empreendedorismo dentro da empresa. Então, isso traz oportunidade de cargos, né, diferentes, né, crescimento na carreira, participação dos lucros da empresa. Então, a Librelato faz isso, que é muito legal, né? Então, se teve um lucro X, tem participação no resultado, porque no final do dia, nada disso teria sido construído se não fossem as pessoas, né? Acho que esse é um ponto mais fundamental. Bacana ter essa visão já e entender que isso é necessário Total. Pro próprio... É só ir numa fábrica domingo, à tarde. Você vai lá, não tem nada, né? Parado, quieto. Então, eu acho que eu gosto de fazer essa referência. Você vai na segunda-feira bombando, etc. Então, as pessoas fazem o negócio, né? Então, a gente precisa valorizar muito as pessoas, né? Então, acho que é isso. Até por sobrevivência, né? Tipo, fábrica no domingo não gera faturamento, na segunda gera. O que tem de diferente ali dentro? Exato. Bom, acho que a gente encerra por aqui, vai continuar um pouco do nosso papo. João, te agradecer pelo tempo, né? Pegou esse trânsito de estar a Orleans, mas cara, isso eu acho que é o que mais é bacana, assim, sabe? Ouvir, entender, tá aqui sentado, né? Eu tô aqui na cadeira de aluno hoje, ouvindo um pouco. Tá louco. Mas, cara, mais uma vez te agradecer aí, te dizer que tá sempre as portas abertas para todo mundo que tá aqui hoje também, eu acho. E a gente estende o convite para qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver também, a gente vai estar sempre à disposição para poder compartilhar também. Esperamos te ver mais vezes aqui. Com certeza, eu agradeço a participação aqui, né, pessoal? Quando o Edu me convidou, eu realmente fiquei bastante... desde 2022 que a gente estava devendo. Pois é, mas ainda ele pega e me convida para um processo desse, né, com microfone, a gente fica até não é acostumado com essas coisas, né? Então... Só queria agradecer, né, vocês, principalmente por ter saído das suas casas aí, vindo aqui escutar um pouquinho, né? Eu consumo muito esse tipo de coisa, né? Então eu gosto muito de podcast, etc, porque a gente aprende muito, né? Porque aprende com o erro das pessoas, né? Então eu só contei um pouco da experiência prática que a gente teve lá e fico aberto aí para trocar ideia com vocês. Tenho os meus contatos também, o Edu pode passar, né? É isso aí, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Valeu, obrigado.